Olá pessoal, hoje nós vamos então para a aula desse módulo, desse curso, dessa série aqui chamada de Líder a Guerreiro. Eu quero transformar em lideranças espirituais de alta autoridade espiritual. Para isso há um preço, Você não tem vitória sem luta e você não pode lutar sem preparo. Então você tem que ter um preparo para essa luta, E eu quero te passar esse preparo para que você combata o bom combate e seja mais do que vencedor. E lembrando que as estratégias de Deus, muitas vezes, elas fogem à nossa lógica, elas escapam da nossa razão, A estratégia para vencer Jericó, Não foi usado armas ali, os muros caíram. A estratégia para escapar dos egípcios, o mar abre. Então Deus usa maneiras que a gente nem espera, Daniel cai na cova dos leões, No último minuto, fecha a boca do leão. Então, são estratégias que muitas vezes nós não estamos acostumados, às vezes nós achamos que Deus não está respondendo, mas está. Desde que você seja um legítimo, autêntico líder espiritual e carregue na sua bagagem, toda a orientação que Cristo nos deixou como herança, Então, que você não tenha no seu coração princípios e doutrinas humanas ou doutrinas diabólicas, mas simplesmente a doutrina simples, pura e poderosa da mensagem da cruz. Essa doutrina é a mais poderosa de todas, a que Jesus nos deixou. Mensagem essa que ecoa até os nossos dias. Imagina só, Jesus treinou 12. Bem, Judas caiu, entrou Paulo. Então foram 12 ainda. Esses 12 trouxeram uma mensagem tão forte, tão impregnada. Por quê? Porque eles tiveram um conhecimento com a verdade. Então, quando você tem um conhecimento com a verdade, você procura aprender a verdade, viver a verdade e ter a ousadia, aqui vai o desafio, de ensinar a verdade. Eu sei que é difícil, talvez você tenha aprendido errado, então não tem dolo em você. Se aprendeu errado, você ensina errado, mas aí você vai ter que ter humildade e dizer, olha, gente, eu errei, eu aprendi algo novo, eu aprendi uma nova perspectiva da palavra de Deus, E agora eu quero apresentar para vocês a verdade que liberta. Lembrando, ser pastor, ser líder, não é profissão, é chamado, tá bom? Vou voltar a esse termo aqui de novo. Quando eu me converti, com 25 anos de idade, eu fiquei no satanismo dos 17 aos 25 anos de idade. Quando eu fui liberto, pelo pastor Brint, que é citado no livro, o nome verdadeiro dele é Zit, É pastor Zit, com um T só. E esse pastor me ensinou muitas coisas depois, E hoje ele já é falecido. O pai dele deu um testemunho tremendo também, numa vez que nós fomos gravar em Campinas, o seminário de missões, um testemunho muito poderoso, e hoje, graças a Deus, eu mantenho também contato com o filho dele, um amor de pessoa, herdou do pai toda aquela ternura, toda aquela paixão por Jesus, todo aquele amor por Jesus. Paixão não, porque paixão é algo transitório, passageiro, mas amor, Então, quando me converti, eu levei uns 2 anos ficando assim com medo de contar qualquer segredo, qualquer estratégia da Irmandade, com medo de ser rechaçado, de ser retalhado. Até que houve um momento, que eu decidi conhecer mais a Jesus. Comecei a frequentar uma igreja e é ali que eu conheci minha esposa, Isabela, que me levou para uma ministração de cura e libertação. Num congresso de cura e libertação, eu achava que eu precisava da cura e libertação. Veja bem, eu sou novo convertido, carta branca. Para mim, o que falavam para mim era certo. Só que, uma certa vez, uma coisa que me marcou mesmo não foi a libertação. O que marcou mesmo foi uma vez um pastor, eu não lembro quem era, mas esse pastor chegou perto de mim e falou, Daniel, você quer poder? Eu sou recém-convertido, O satanismo me dava uma aparente, me mascarava, me enganava com a ilusão de que eu detinha algum poder, só que não, Só que ele me manipulava ali. Então, aquilo estava muito dentro de mim ainda, A conversão é instantânea, a transformação é um processo. Aí eu falei, claro que eu quero poder, Quero poder, pum,
manda aí porção dobrada do poder, né? Então ele falou para mim simplesmente, leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus. Aí eu falei, mas por que conhecer a palavra de Deus vai me dar poder? Porque isso vai gerar em você fé. Você não confia em quem você não conhece, você tem que conhecer a Deus. Isso vai te gerar amor por Deus, você não pode descansar no Senhor se você não tem amor por Deus, não pode confiar nele, não pode ter intimidade, você não conhece a sua palavra, se você diz que ama alguém, mas não conhece a história daquela pessoa, que amor é esse? Que amor raso é esse, né? Jesus, ele combatia no deserto com Satanás, sempre com a palavra, né? Com a palavra, ó, está escrito, está escrito, está escrito. Né? Ele não falava nada da boca dele, está escrito, é a palavra, é o conhecimento da palavra. Então, ok. Eu não tinha orientação nenhuma de como ler a Bíblia. Eu abri aleatoriamente e caí nesse seguinte texto aqui, né? Então, eu abri qualquer lugar ali. Veja bem, não faça disso uma mandinga cristã, tá? Preciso de uma palavra. Abre qualquer canto da Bíblia, joga lá e diz, e Judas se enforcou. Aí você, opa, isso daqui está errado, não testificou. Aí você abre outra palavra, vá e faz o mesmo. Então, quer dizer, não faça isso, tá bom? Aquilo foi rema para mim. Eu abri e Deus falou comigo, né? Então, aleatório, eu li a Bíblia e li o seguinte texto. E, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Né? Muita gente fala isso, né? Jesus, eu vou te seguir até o fim, não importa, eu faço, eu aconteço, né? Então, disse Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem o reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus não era próspero. Jesus não tinha nem casa própria. Era um peregrino, né? Então, aquele escriba pensou, poxa, não vou ter nem uma casa própria, né? Vou ficar andando por aí, acampando aqui, acolá. Desistiu. Aí outro, né, discípulo que andava perto de Jesus, né, que caminhava mais próximo dele, sempre que tinha oportunidade escutava uma mensagem. Então, por isso que é citado o discípulo aqui, outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite primeiramente que eu vá sepultar o meu pai. Ou seja, eu quero te seguir, mas deixa eu sepultar o meu pai. Dá uma impressão até que Jesus é mau, né? Poxa, não espera o sepultamento do pai, mas no contexto de época, por isso que é importante você conhecer a história, né? Eu ensino para as minhas ovelhas o contexto histórico também. Não basta só você conhecer a palavra, né? Porque aí vira texto fora de contexto, você usa de pretexto. Então, o contexto histórico era o seguinte, o filho tinha que ficar com o pai e com a mãe até que eles morressem, tinha que cuidar deles até a morte. Então, em outras palavras, ele está dizendo, espera um pouquinho, pode durar 5 anos, 10 anos, 30 anos, não sei. Mas depois que isso aconteceu, eu te sigo. Jesus, então, responde, né? Uma resposta que pode deixar muita gente atordoado. Deixa que os mortos sepultar os seus mortos, né? E aí, o menino ficou com cara de juca. Reparem um detalhe. Jesus, em momento algum, ele interfere na ação, ele interfere no livre-arbítrio, ele interfere na sua escolha. A gente costuma usar aquela palavra, especialmente a ovelha machucada, ou que está de birra com o pastor, ou que o pastor falou alguma coisa que ela não gostou, né, e achou que foi para ela. Então, normalmente vai usar aquele texto, tinha 99 ovelhas, uma escapou, o pastor verdadeiro vai atrás daquela. Você tem que entender o contexto, aí está falando da ovelha legítima, verdadeira. E eu vou dar os parâmetros para isso hoje, tá bom? Para que você conheça qual é a ovelha legítima e verdadeira, tá bom? Então, há casos e casos, né? Aqui, Jesus não falou para o escriba, não, eu falei algo errado para você, me perdoa, olha, volta aqui, me segue, você tem que aceitar a mim, né, como seu único Senhor e Salvador. Jesus não fez nenhuma pregação, ok, livre-arbítrio, quer ir? Vá, hasta la vista. A mesma coisa com o rapaz, ok, essa é a sua escolha? Fique com ela, colha as consequências, né? As suas escolhas vão determinar a sua colheita. A mesma coisa acontece também com o jovem rico, né? Jesus deu orientação, eu faço tudo, ok. Vende todos os seus bens, dá aos pobres e aí você me segue. Mas aí ele ficou meio assim, vender, eu tenho que vender tudo, eu sou um homem rico. E caiu fora, e Jesus não foi atrás. Não, me perdoa, olha, eu não quis dizer bem isso, né? Respeitou o livre-arbítrio, como eu também respeito. Se tem alguma ovelha
família do MGL que quer sair, saia, né? Não vou atrás, porque eu respeito o livre-arbítrio. E eu sei, graças a Deus, Deus me deu esse discernimento, que é fruto de conhecimento, para saber o que é verdadeiro e o que é falso. O que é verdadeira não abandona, existem maneiras e maneiras de você abandonar um barco, né? Então, aí Jesus entra no barco, e entrando no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que o mar se levantou uma grande tempestade, foi esse texto que eu li aleatoriamente, tão grande que o barco era coberto pelas ondas, imagina só, pior que o Titanic aqui. Ele, porém, Jesus estava dormindo. Jesus dorme no meio da tempestade. O que é isso? Paz que transcende o entendimento. Você está no meio de uma tempestade e você está sereno. Você descansa o seu coração nele, você descansa nas promessas dele. É claro que o barco sacolejando, você se agarra. Aonde? Nas promessas dele, né? Então, essa é a paz que transcende entendimento. Você está no meio de um turbilhão de problemas e dificuldades e simplesmente entregar para Jesus aquela situação. Eu vivo há mais de 20 anos no ministério e vivo de ofertas voluntárias. Eu não tenho salário, não tenho 13º, não tenho férias, não tenho nada, né? Vivo de oferta voluntária. A pessoa que assiste um vídeo meu, é sensibilizado pelo Espírito Santo, manda uma oferta voluntária. Não tem taxa, não tem carnê, não tem mínimo, não tem máximo, não tem nada, não tem porcaria ungida, nada, né? Porque o que se ganha de royalties, né? Pensar, é escritor, o que ganha de royalties, pelo menos no Brasil, é pífio, é medíocre, não, você não vive com royalties, né? Então Jesus estava dormindo, descansando, paz que transcende entendimento. É difícil para a gente entender isso, né? E os seus discípulos aproximaram-se e o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, estamos em apuros, porque perecemos, né? E ele lhes disse, por que temeis, homens de pouca fé? Era aquele crente bully, de pouca fé. Olha só, Jesus, eles estão na fase de treinamento, tá? Então, nessa fase de treinamento, era natural que eles tivessem esse tipo de comportamento, né? Então, Jesus exorta, por que vocês têm medo? Vocês não têm fé? Eu estou aqui com vocês. Eu estou junto, eu não prometi abandonar vocês em momento algum, né? Então, às vezes nós temos medo de enfrentar a tempestade, medo de enfrentar, sabe o quê? O sistema religioso contaminado. Você faz parte de uma igreja, você está qualquer uma, aleatório aqui, tá bom? Não é contra X, Y, Z. Vamos supor, vamos colocar, você faz parte do Ministério X, vamos colocar nome para não criar confusão. Esse Ministério X é grande, né? Ele tem várias igrejas, ele é proeminente, ele tem canal de televisão, canal de rádio, tem visibilidade. Então existe toda aquela fogueirinha de verdade e o pastor tem salário, ganha o salário. Então a pessoa fica com medo de enfrentar a tempestade, de sair do sistema, dizer não, aqui tem roubo, aqui tem mentira, aqui tem ladroagem, aqui tem prostituição, sabe? O pastor sai com a obreira, né, sendo casado. O líder de louvor é viciado em pornografia. O outro, a intercessora, é abusada pelo marido, né? Então, você tem um monte de problemas e você maqueia aqueles problemas. Você faz de conta que não enxerga, mas você sabe. E se você sabe, você é cúmplice, né? Só que você não tem coragem de sair. Você não tem coragem de enfrentar essa tempestade, porque vai ter uma tempestade, vai ter gente falando mal de você, você vai ser achincalhado, vão te depreciar, vão te perseguir, vão te humilhar, vão te ofender, como fizeram com Jesus, né? Você tem parte com Beelzebul, você não passa de um comilão, né, bebedor de vinho e que se senta com cobradores de impostos e pecadores, né? E aí, João 7, uns diziam, ele é bom, outro não, ele engana o povo. Esse tipo de coisa vai acontecer. Falaram que Jesus tinha parte com Beelzebul, olha só um absurdo, né? E no final, aquele povo que foi abençoado por ele, talvez estivesse lá na multiplicação dos pães e dos peixes, talvez estivesse no Sermão do Monte, né? De repente estão gritando, crucifica, mata Jesus, mata o amor, né? Então não tiveram coragem de romper com o sistema, como Paulo teve. Paulo era fariseu. Olha a coragem que Paulo teve. Então é necessário coragem,
ousadia. Mas para que você tenha isso, você tem que ter uma experiência especial com Deus e eu quero lhe proporcionar essa experiência através do conteúdo dessa mensagem, tá? Então as pessoas têm medo. Eu vou perder meu salário, Daniel. Eu vou perder meu prestígio. Lá eu sou líder de louvor. Lá eu sou pastor auxiliar. Lá eu sou líder não sei do quê. Dos jovens, né? Lá eu sou líder, eu apareço na televisão, eu tenho um programa de rádio, lá eu ganho visibilidade, lá eu ganho dinheiro, eu ganho 15, 20 mil reais, fora os rolos por fora. Então, quer dizer, quem vai me sustentar? Deus. Por quê? Pastor não é profissão, é chamado. Quem é teu patrão? É Deus, não é os homens, né? Então dê esse passo de fé. Eu sei que é difícil, sei. No começo eu passei muita privação, muita luta, muita dificuldade, mas a questão é perseverança. Você persevera e Deus te honra. Simples assim, poderoso assim. Eu te garanto que a perseverança vai fazer diferença, né? E aí então as pessoas têm medo, né, de sair do sistema religioso contaminado, têm medo desse desafio, de sair do sistema, tem medo. Quer dizer, o medo te paralisa, o medo faz com que você fique inoperante, você aceita as coisas sem questionar, né? Porque o confronto quando você fala a verdade num sistema culturado pela mentira, gera um confronto. E o que esse confronto vai trazer para você? Vai trazer perseguição, obviamente, né? Então, em vez, talvez você pense, puxa, o que vão pensar de mim? Que se lasquem o que vão pensar de você. O que importa é o que Deus pensa de você, né? Então, você tem medo dessas tempestades? Seja sincero com você mesmo, né? E se você sabe que Jesus foi capaz de repreender os ventos do mar e seguiu-se depois uma grande bonança, é assim que acontece. Vem a tempestade, virá assim, mas Jesus vai trazer bonança na sua vida. Paz, uma paz que transcende o entendimento, não importa mais, porque você vai perceber que você não é mais aqui. Você é cidadão dos céus, você é peregrino aqui. E aqui nós somos no mundo que jaz no maligno, é natural que você seja perseguido. Seria estranho se não fosse. Aí seria esquisito, se não está sendo perseguido, alguma coisa está errada. Aí aqueles homens se maravilhavam, dizendo, quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? Eles se perguntaram, quem é? Quem é esse homem que até os ventos e o mar obedecem? Está em Mateus capítulo 8, verso de 19 a 27, né? Então, gradualmente eu comecei a estudar a palavra de Deus. Por minha conta, né, sem uma orientação de ninguém. Por isso que eu falo, às vezes você vai num seminário teológico e você aprende uma doutrina teológica errada. Cada um fala uma coisa, é uma bagunça, não existe uma homogeneização, porque por causa das nossas divisões. Isso é doutrina do diabo porque ele trouxe divisão e ele sabe que casa dividida não prevalece. A igreja primitiva, ela ficou unida por mais de 300 anos, isso é história, tá bom? História, e se reuniam nas casas, tá? Então, quando eu falo do modelo de igreja virtual, e eu vou falar também nesse vídeo, se não no próximo, né? Se ficar muito longo, eu divido em duas partes, né? No próximo eu falo. Paulo, se tivesse a tecnologia que tem hoje, em vez de ele escrever cartas para as comunidades que ele fundou, dando exortação, ensinamento e direção, né? Ele fazia lá um Zoom, fazia um WhatsApp, né? Fazia um grupo no WhatsApp, era isso, ele usaria a tecnologia. Então é isso que nós estamos fazendo. No sistema virtual, você pode fazer tudo, você pode fazer ceia, pode fazer louvor, pode recolher ofertas, que é necessário ter ofertas, né? Para que haja mantimento da sua casa, que você teve coragem de abrir mão, né? Daquilo que você fazia, que servia ao engano. Então você ganhava 8 mil e 8 mil te supria, as ovelhas que Deus vai trazer para você vão suprir a sua necessidade, tenha certeza disso. E se elas não suprirem, outros suprirão. Deus vai levantar corações que você nem imagina, de lugares que você nem imagina, para abençoar a sua vida, né? É assim que eu tenho vivido há 20 anos, né? E de repente eu queria conhecer muito esse homem que até os ventos e o mar obedece. Isso me chamou a atenção, ficou na minha cabeça. E eu comecei a estudar a Bíblia. Estudando a Bíblia, especialmente os evangelhos, o livro de Atos, as epístolas paulinas, as cartas de Paulo, então aquilo ali foi mexendo comigo. Eu comecei pelo Novo Testamento e aquilo foi mexendo comigo de tal forma que eu passei a amar Jesus, porque toda a atitude dele, se você lê prestando atenção, é uma atitude de um amor
num nível sobrenatural, defendeu a mulher adúltera, sabe? Quais foram os valores, né? É o que eu já falei em outros vídeos, né? Eu passei a amá-lo e de forma gradual eu fui notando uma mudança em mim. Veja bem, foi gradual, não foi do dia para a noite, tá bom? Foi aos poucos, levaram-se anos para isso acontecer, tá bom? Eu passei num dado momento, eu não sei medir quanto tempo foi, eu não contei o tempo, mas eu tinha o hábito de orar pela manhã, que eu faço até hoje, é meu devocional. À noite eu tenho um culto com a minha família. Antes éramos em 3, agora somos eu e minha esposa, mas mantemos os nossos cultos diariamente, de segunda a domingo. Oramos, jejuamos, né? Cumprimos a paz. Se Deus dá alguma direção de ungir, né? De nos ungir, de ungir os animais, de ungir a casa, nós fazemos mediante a direção do Espírito Santo e testificação no meu coração e da minha esposa, porque nós somos uma só carne. Então tem que haver essa testificação. E eu percebi que aos poucos, não sem mensurar o tempo, eu passei a sentir algo diferente. Eu comecei a me preocupar de verdade, de não... Sabe aquela preocupação que você não consegue nem dormir? Preocupação com problemas que não eram meus. Problemas dos outros, que se abriam comigo e contavam as suas histórias. Muitas delas trágicas, terríveis, assustadoras, tenebrosas, perturbadoras. E aquilo mexia no meu coração. Eu tinha uma compaixão por aquelas pessoas. Era como se eu sentisse o sentimento dela. É como se eu sentisse. E mais à frente eu fui aprender que isso é o chorar com os que choram. Eu sinto o que você sente, então eu choro junto com você. Não por fingimento, não lágrimas de crocodilo, mas eu choro genuinamente porque eu entendo o que você está passando. É isso, né? Eu me alegro com os que se alegram, porque eu tenho que ter alegria com a felicidade do meu irmão. Então, se ele comprou um carro novo, por exemplo, eu vou celebrar com ele, eu não vou ter inveja. Que comprou um carro novo, tal. Não, eu celebro junto, né? Nós somos irmãos, uma família, né? Então, gradualmente, eu comecei a me condoer com os problemas. Fiz um caderno de oração, comecei a orar por várias pessoas, né? E comecei a sofrer realmente, de fato, como até hoje faço, até hoje sofro, com a dor dos meus irmãos, né? Tem algumas pessoas que têm relatos que me comovem, né? Eu não vou dizer que todo relato, né, comove, que todas as pessoas eu vou chorar com os que choram, eu vou me quebrantar, mas tem algumas situações, tem algumas histórias que são tão hediondas, né, que me deixam num estado estapafúrdio, né, que são terríveis demais. E aí eu faço uma profunda empatia, né, e literalmente choro, ajudo sempre quando eu posso, com orações, com ação, com oferta se eu puder. Se eu não puder ofertar, eu converso com pessoas que possam. Se a pessoa precisa de um advogado, eu contato alguém que eu conheça. Se precisa de ajuda policial, idem. Se precisa de auxílio em qualquer âmbito, né? Eu tenho muitos seguidores, então eu busco ajuda através dos meus seguidores, muitas vezes em off, né, que eu já conheço, eu vou direto à fonte. Nem sempre preciso recorrer aos seguidores, basta recorrer às minhas ovelhas, né? Então, nisso, eu comecei a ter uma descoberta fantástica, extraordinária, indescritível, indizível, com todos os meus erros, com todas as minhas falhas, com todos os meus defeitos e pecados, eu comecei a descobrir o amor. Uma centelha do amor de Deus pelas pessoas. Sabe aquele negócio? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu comecei a sentir um pouquinho desse amor, né? Isso não quer dizer que se o próximo ele causou mal, ou se de livre e espontânea vontade se afastou de você, você vai atrás. Já falei que Jesus respeitava o livre-arbítrio. Ou se alguém lhe causou mal, você deve perdoar. Sim, é dever, mas conviver é uma escolha sua, porque conviver remete à afinidade. Tem pessoas que me apunhalaram, eu dei chance uma vez, 2 vezes, 3 vezes, perdoei, na quarta, ok, perdoo, mas eu não quero mais convivência com você. Acabou aqui, né? Porque foram sórdidos demais, foram cruéis demais, né? Na sua mobilização comigo, né? E eu tenho um coração mole, acabei caindo em várias frias aí. Então, todos nós estamos sujeitos a errar, né? E o amor ele é tão grande que ele sobrepuja os nossos erros, né? Porque o amor, ele é doador. Então é como uma vela, eu gosto de usar esse exemplo, uma vela.
Eu me sinto assim também, uma vela que vai se queimando, vai derretendo a cera, vai perdendo a sua força, a sua energia, seu vigor, somente para manter a chama acesa, para que aquela luz ilumine aqueles que estão em trevas. Então esse é o chamado, né? Ser doador. E doador, existem muitas maneiras de você doar. Você pode doar o seu talento. Ser dentista, abre um horário lá para ajudar alguém. Ser médico, abre um horário para ajudar alguém que não pode pagar, né? Você terapeuta, abre um horário para alguém que não possa pagar, né? Você é propagandista, né, de remédios, alguém precisa de medicamento receitado pelo médico, né? Você tem aquele medicamento para oferecer, a amostra grátis que você dá para os médicos, né? Abençoa aquela pessoa. Então, é isso, esse é o amor verdadeiro, e temos uma família, né? Então, foi esse amor que moveu o povo lá no deserto, na época de Moisés, quando eles se libertaram do Egito. Quando Moisés pediu ofertas para a construção do tabernáculo, ele não ameaçou o povo com maldições e nem disse que o povo teria recompensas especiais caso ofertassem mais. Mas o povo sobejou na oferta, deu tanta oferta, mas tanta oferta para o tabernáculo, e todo dia vinha mais. E não era 10% não, era muito mais do que 10%, não era o dízimo, tá? Não era o dízimo, eles davam muito mais, ao ponto que sobejou, ao ponto de que Moisés tem que dar uma ordem: proibido ofertar. Consegue imaginar isso? Porque nós já temos mais do que necessitamos. Proibido ofertar. Esse é um sonho que eu ainda não realizei. Eu gostaria de receber um volume de ofertas, que eu pudesse ter um caixa e não importunasse ninguém, que eu suprisse as minhas despesas e eu tivesse um fundo de caixa para ajudar pessoas que realmente passam necessidades. Realmente passam, tá? Que esgotaram-se todos os recursos, né? Ainda não aconteceu. Então essa oferta, ela foi voluntária. Primeira coisa, ela foi feita em amor e principalmente em gratidão a Deus. Aquele povo aprendeu a amar a Deus de uma forma muito especial, né? Então, em mais de 20 anos de ministério, eu particularmente, tá? Isso é rema para mim, tá bom? Eu não junto dinheiro, tá? Para mim, o dinheiro que vem é maná, entrou, eu pago as contas, se eu posso, eu adianto contas, prefiro adiantar, né? Se sobrar, eu oferto em vidas, que é o maior patrimônio da igreja, são vidas, né? Eu procuro saber quem está passando necessidade e tem outras coisas mais que eu faço que não vem ao caso, que é entre eu e Deus. E se faltar, eu dobro o joelho. Senhor, está faltando, né? O Senhor proverá. Sempre proveu, sempre usou as maneiras mais inusitadas para que o recurso que a gente precisasse chegasse. Eu nunca dei o dízimo na minha vida. Não se escandalize, não. É verdade. Estou dizendo a verdade. Eu nunca dei dízimo para a igreja na minha vida. Mesmo quando eu aprendi sobre o dízimo de forma errada, que eu já ensinei o certo para vocês, eu aprendi na igreja de forma errada, como uma obrigação. Se eu não desse, eu era amaldiçoado, e se eu desse, eu seria abençoado. Eu aprendi dessa forma. Depois, mesmo conhecendo esse escopo, eu sempre dei mais do que 10%. Porque 10%, na boa, é a gorjeta que você dá para o garçom, né? Você vai lá na conta, tem 10% do garçom. Não estou desprezando os garçons, tá? Profissão nobre. Mas é a gorjeta que dão para o garçom, 10%. Né? Então, você vai dar 10% para Jesus, está dando uma gorjeta para Deus, de tudo que Ele fez por você, dos milagres, das curas, das libertações, dos livramentos, da provisão, de tudo que Ele te deu, você dá 10%. Você dá uma gorjeta para Deus, né? Eu nunca fiz isso, né? Desde quando eu me converti, eu sempre dei mais, né? Sempre dei 15, 20, às vezes eu não podia dar, dava 10, às vezes dava 5, às vezes eu não podia dar nada, não dava nada, né? Mas sempre com a consciência limpa diante de Deus. Né? E eu passei, sim, por muitos momentos de tribulação, passei por tempestades, que é forjado assim. Como é que você forja um guerreiro? Né? Como é que você aprende a lutar? Lutando. Como é que aprende a andar de bicicleta? Andando. E quando você começa a aprender, você cai, você se rala. Né? Quando você vai aprender a nadar, você engole água. Né? Quando você vai aprender
a lutar, você apanha, né? Então, você tem que passar pela tempestade. O erro faz parte do acerto, né? Então, o essencial, quero frisar bem, Deus sempre proveu. Jesus mesmo nunca pediu dízimo. Está escrito na palavra. Está escrito em algum lugar que Jesus pedia dízimo? Não. Está escrito que ele deu dízimo? Também não. Né? Ele também não deu dízimo, né? Não deu e não recebeu dízimo, né? Mas ele era sustentado em amor por um grupo de pessoas, tanto é que ele tinha um tesoureiro, que era Judas. Era sustentado por quem? Está em Lucas 8:3. Olha só o que está escrito. Então Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Muitas outras, não define. Serviam a Jesus, ofertavam na vida de Jesus, semeavam na vida dele, em amor. Não está escrito davam 10%, davam uma gorjeta para Jesus, davam o melhor que podiam. Às vezes o melhor delas podia ser um bolo, né? Sei lá, né? Fazendo uma conjectura aqui, né? Mas Jesus era suprido em amor e por amor, né? Davi mesmo, quando ele separa as provisões para a construção da casa do Senhor, Deus não permitiu que ele fizesse, porque ele é um homem de guerra, mas foi Salomão, né, da ordem. Então, mas Davi preparou, ele separou a receita para a construção da casa de Deus. E ele mesmo foi o que deu mais, ele foi o primeiro a dar, ele deu uma verdadeira fortuna, né? E aí, uma coisa interessante é que Davi, ele repete muitas vezes que o povo deu voluntariamente, deram. Agradeço a Deus que o povo deu voluntariamente, eu voluntariamente dei. Então não está escrito aqui que o povo deu dízimo, deu a gorjeta, deram o melhor que eles podiam, né? Davi da mesma maneira, deu melhor do que pôde. Né? Voluntariamente, sem coação, tá vendo? Sem ameaça de maldição, sem promessa de recompensa, deram para Deus. Por quê? O que movia aqueles corações? Amor. Amor esse que foi tão contaminado com doutrina humana, com doutrina de demônio, que a gente já não sabe mais a que voz seguir, né? Um coração contaminado, eu já falei isso em muitos vídeos, né? O que a boca fala, o coração está cheio. Um coração contaminado de orgulho, cobiça, avareza, ódio, inveja, a palavra sai contaminada, vai para você. Imposição de mãos, não aceite de qualquer um. Já falei isso, repito, reitero, né? Porque aquela pessoa pode estar com a vida podre e te impor as mãos. E em vez de trazer bênção, vai trazer maldição. Então, cuidado, conheça a pessoa. Não aceite imposição de mãos sem que você conheça a pessoa, que seja um legítimo servo de Deus, que ela viva o que pregue. Uma coisa curiosa é que mesmo Salomão, sendo o homem mais sábio, filho de um homem segundo o coração de Deus, ele errou, né? O diabo lançou uma seta em Salomão. Por que ele conseguiu acertar essa seta? Porque a palavra diz: vigiai e orai sem cessar. Se eu deixar de vigiar e deixar de orar um dia sequer, eu me torno um alvo fácil para o diabo. Porque eu perco a minha proteção. É comunhão com Deus, é relacionamento com Deus. É isso, essa cola que move o amor. Se você ora só no domingo, se você abre a Bíblia uma vez por semana, se você jejua uma vez por ano, se você não adora a Deus de verdade, eu sempre aconselho os louvores verdadeiros, os mais antigos. Os mais modernos é só show, é pirotecnia, né? É balada, né? Mas sabe o louvor verdadeiro? Sérgio Pimenta, né? Nelson Bomilcar, Jorge Camargo, João Alexandre, né? Sabe? São Guilherme Kerr, o grupo Vencedores por Cristo, o grupo do Milad. Então, são, sabe, músicas como Carvalho de Justiça, Mais do que Passarinhos, Meu Somente Meu Todo o Trabalho, Poderoso Deus, né? Deus está aqui, né? Então, são coisas assim tão simples, mas emanavam uma unção, um poder, uma autoridade, e era uma época que era só voz, violão e unção. Muita unção, né? E quebrantava, carvalhos de justiça. Nossa, como eu chorava com essa música, né? Então, eram músicas verdadeiras, legítimas, né? Depois se perdeu. Então, olha só, Salomão era sábio, ele deixou de vigiar. E Satanás lança uma semente e faz questão de deixar registro. 1 Reis 10:14 diz que Salomão recebeu 666 talentos de ouro. Ouro é mineral, extração sazonal, mas ele recebia linear todo ano.
E cada talento pesava 35 toneladas, ele recebia 666. Imagina a fortuna que ele tinha, né? Só que nós só vamos saber o significado numerológico do 666 lá em Apocalipse 13, 18. Né? Nós vamos entender o que significa isso. Quer ver uma curiosidade? Se você pegar 13, né, 13, 18, né? 13 e multiplicar por 18, 13 vezes 18, né, você vai ter um produto de 234. É o produto da soma, tá? Produto da multiplicação, perdão. E aí, se você pegar 234 e inverter, fizer o efeito espelho, que o diabo adora fazer isso, Jesus foi crucificado na hora nona do horário judaico, às 3 da tarde do nosso horário, então o ápice da alta magia, o ápice do ritual, né, é feito às 3 da madrugada, então esse efeito espelho é muito usado, né? Na alta magia. Então, se você pegar 234 e inverter, vai dar 432, não é? Se você somar os dois, 234 mais 432, sabe quanto vai dar? 666. Esse é um dos mistérios. A Bíblia está cheia disso. Número pi, né? 3, 14, 16, vai indo, né? Infinito. Mais 3, 14, né? Qual é a primeira vez na Bíblia que Deus, ele é nominado, ele diz eu sou, Êxodo 3:14. E tem tanta coisa, bom, não é isso a questão. Então a questão é, se você tem algum pecado na sua vida, você quer ser um líder, você tem que ser um vaso de honra, tem que buscar santidade. Eu sei que não é fácil. Nós temos que nos policiar, nós temos que vigiar e orar todos os dias, buscar a Deus força, capacitação do Espírito Santo para que o Espírito sobrepuja a carne todos os dias, né? Eu sei que às vezes a gente perde a paciência, eu também perco, eu sou humano. Eu tenho carne, tenho sangue, eu sangro, eu choro, né? Eu posso errar, eu posso acertar, mas eu aprendo com os meus erros. Então é uma questão de você ter humildade. Olha, errei, peguei pesado, então exortei forte demais, né? Então acabei machucando aquela vida. Eu vou lá, peço perdão, né? Numa boa, abraço, enfim, né? Então você tem algum pecado, né? Ser viciado, ser líder, mas é viciado em pornografia. Você é líder, mas você está tendo um caso extraconjugal ou tem um desejo extraconjugal, né? E de repente você guarda aquilo, né? Só você sabe. Só você está roubando a igreja. Ninguém está sabendo, Deus está. Então confessa o pecado. Confessa e tem um verdadeiro e legítimo arrependimento. Porque você só confessar o pecado e não se arrepender, não funcionou nada, são só palavras. Porque a confissão tem que ser feita em amor. E esse amor que gera arrependimento. Porque sem amor, nada funciona, não é? Então, se eu falar, né, se eu fizer uma confissão sem amor, eu sou como um sino que tine, né? Eu sou como metal que soa. É só isso, né? Então são só palavras lançadas ao vento. Então eu vou pegar aqui o exemplo de Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos, chefe dos publicanos, né? E ele, como era baixo, subiu na árvore. Você conhece a história, para ver Jesus. Jesus para, aponta para ele, eu vou jantar na tua casa. Pô, parece uma cara de pau, né? Mas Zaqueu foi muito feliz com aquilo, receber Jesus em casa. Ele tinha uma profunda admiração por Jesus. Ele se converte. Ao se converter, ele não apenas se arrepende, mas ele mostra frutos do arrependimento. Tem que ter frutos, tem que ter mudança de atitude, né? Se continuar agindo igual, não se arrependeu, né? Continuar roubando, que arrependimento é esse, né? Não, ele foi lá e devolveu 4 vezes mais a cada pessoa que ele tinha roubado, porque ele era chefe dos publicanos, eles roubavam bem. Então, o grande desafio não é estar em pé. Lembra você, tá, líder? É se manter em pé, porque Salomão caiu. Até Salomão, se você não vigiar e orar todos os dias sem cessar, você cai. É uma questão matemática, porque vão te oferecer muita coisa. Vão te oferecer dinheiro, poder, fama, cargo político, suborno. Vão te oferecer de tudo. Se você aceitar, você caiu no laço do passarinheiro, né? A questão é ficar em pé. Esse é o desafio. Sabe, eu passei por muitas tempestades na minha vida e não falo isso como honra, né? Isso para mim não é um troféu, mas são cicatrizes de combate. E um guerreiro só é guerreiro se você tem cicatrizes, né? Porque você luta e às vezes você apanha também, né? Mas você só aprende a lutar, né, apanhando muitas vezes. O erro faz parte do acerto. Gente, eu cheguei a passar fome, literal, falo diante de Deus isso, né, diante dos anjos. Cheguei a passar fome, eu nunca passei frio, né, mas passei fome. Sabe, de você escrever um livro do estômago vazio,
para você esquecer a fome, né? Cheguei a passar fome. Sofremos muitas calúnias dentro da igreja. Fomos perseguidos dentro da igreja que deveria ser um celeiro de amor. Fomos caluniados, fomos julgados precipitadamente. Simplesmente julgam, né? Julgam. Eu não sei se você é convertido, né? Eu não sei, mas ver os frutos. Eu lá tenho tempo para as reuniões da Irmandade, eu estou casado, né? Eu tenho compromissos com a igreja, né? E não, calúnias, né? Difamações inúmeras, perseguições eu recebi muitas dos adoradores do diabo, né? Eles mataram animais nossos, claro, você está aprendendo a lutar, você apanha. Mataram animais nossos, né? Ameaçaram a gente de morte, deram um tiro na minha porta, eu morava no Vale da Bênção. Então, recebemos paralelamente a perseguição da Irmandade, perseguição na igreja, né? Quer dizer, não tinha para onde ir, né? Era tipo aquele negócio, ninguém gosta de mim. Eu vou pôr o trecho do filminho aqui, né? Ninguém gostava de mim. Quem são eles? Não gostam de mim. Quem são eles? Também não gostam de mim. Quem é ele? Para resumir, no momento, ninguém aqui gosta de mim. Pelos seminários, então, pelo Brasil, quantas vezes eu fui roubado? Eu perdi as contas. De cada 10 seminários, eu era ou roubado, literalmente, não me passavam nada dos valores de venda de livros, ou eles bilhetavam o evento e combinavam um percentual comigo e não me davam, né? Sempre inventavam uma desculpa, ou quando não roubavam, tentavam roubar, né? Então, muitas e muitas vezes, né? Eram 20% assim que honravam o compromisso e olhe lá. E muitas vezes eram extremamente maltratados, tá? Muitas vezes colocava em sala que nem água tinha, né? Me hospedava em hotéis de prostituição, sabe aqueles que se aluga por hora, por 1 hora, 2 horas? Me hospedava nesse hotel, eu com a minha esposa. Né? Então, muita coisa aconteceu, né? Imagina telefonemas no meio da noite, né? Te ameaçando de morte. Eu morava no Vale da Bênção, hoje está mais arrumadinho, mas era uma época que era tudo rua de asfalto, não é? Hoje é asfalto, antes era rua de terra. Eu morava na Alameda Jerusalém, número 5, né? E lá acabava a luz com frequência, qualquer coisinha, breu, você não via nada, né? Breu total. Então, quer dizer, no meio daquele breu, a gente estava totalmente fragilizado, porque não tinha uma portaria de segurança, não tinha um interfone, tipo assim, a senha era paz do Senhor. Você chegava para o porteiro, paz do Senhor, ele abria a porta, abria, entrava, né? E invadia ali. Não tinha segurança física nenhuma, era Deus que guardava, eram os anjos que guardavam. Então, eu recebia muitas vezes telefonemas no meio da noite me ameaçando de morte. Ah, nós demos um tiro na tua porta, o próximo é na tua cabeça, nós vamos te matar, né? Então, vieram uma ocasião, pastores da minha casa, eu contei isso em Vozes que Clamam no Deserto, pastores. Aliás, um era pastor, os outros eu não conhecia. Vieram em 5, um era pastor, conhecido, tá? Se eu der um nome, vocês vão saber quem é, mas eu não vou dar porque eu oro por ele para que ele se converta. E os outros 4 não sabia quem era, mas me olharam com muito ódio, muito ódio. 11h30 da noite eles chegam na porta da minha casa, né? E esse pastor começa a dar todos os títulos que ele tem. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, sou presidente, sou fundador, sou isso, aquilo, líder. Começou a dar todos os títulos, né? E depois de dar todos os títulos, ele falou, você não vai me convidar para entrar? Falei, pastor, são 11h30 da noite, eu tô de pijama, é um horário inconveniente, né? Você quer conversar comigo? A gente marca outro dia, né? Na presença, especialmente eu prefiro que seja diante da minha liderança espiritual da época, né? E ele então ficou furioso com aquilo, né? Falou, se fosse outra pessoa, me deixava entrar, me servia um café, porque você não sabe quem eu sou. Eu falei, eu sei quem você é, eu já até ministrei na tua igreja. Você não sabe, mas eu ministrei na tua igreja, né? Porque você não tem controle de quem entra e quem sai, né? Muito uma igreja grande, menos era, né? Não sei como é que está hoje, né? E esse pastor falou para mim o seguinte, eu só vim aqui como porta-voz. Eu fiz parte de uma reunião, né? Esse pastor, na verdade, é satanista, tá? Eu conhecia ele do satanismo de vista, não de conversar. De vista, eu sabia que ele estava lá. Não num cargo alto, um cargo mais baixo, mas eu sabia que ele estava lá. E se permaneceu, não sei, né? Mas naquele momento eu sabia que ele ainda estava lá. Ele usou de algumas linguagens comigo que eu entendia, que os demais podiam não entender. Ele falou algumas frases em enoquiano, falou algumas frases em aramaico, que eu entendia. O resto que estava com ele talvez não entendesse, se não fossem satanistas, né? E me ameaçou. Falou, olha, se você não mudar coisas do Filho do Fogo, e disse os itens que eu tinha que mudar, da série Filho do Fogo. Se você não mudar isso aqui, ó, simplesmente nós vamos acabar
falar com você. Eu estava nessa reunião. Depois ele citar todos os títulos várias vezes, ele disse, e eu era o menor de todos nessa reunião, porque tinham juízes, desembargadores, políticos, gente de alto poder assim, eu era o menor, né? Então, para que eu tivesse uma ideia da grandiosidade daquela reunião, o que eu fiz? Tudo bem, né? Deus me guarda. Se for a hora que Deus quer que eu parta, beleza, mas eu não vou tirar nada, não. Não vou me curvar ao Baal do nosso século, não vou compactuar com a mentira. Fala a verdade, eu vou manter a verdade, eu não vou mudar uma linha no livro, né? Então ele foi embora me ameaçando. Título de pastor, satanista. E tá assim de pastor, maçom. Tem um monte de maçom, um monte. E todo mundo sabe e ninguém comenta, né? É engraçado isso, né? Então, perdi o carro, né? Uma vez eu perdi o carro que eu tinha, né? Porque eu não consegui pagar as parcelas. Ele foi apreendido, né? Busca e apreensão, né? Conta de telefone cortado, ó, muitas vezes. Conta de luz, também. Às vezes nós só tínhamos macarrão para comer, isso antes de casar, né? Muitas pessoas se afastaram de nós com medo. Pessoas, irmãos na fé, se afastaram porque tinham medo da maldição ricochetear. Tipo, a maldição vinha até mim, ricocheteava e batia naquela pessoa. Eu não tinha feito nada, né? Então, até do meu próprio pastor de uma igreja que eu frequentei, né? Eu lamento muito em ter saído do Projeto Raízes, do Nelson Bomil, que era uma igreja extremamente séria, um homem de Deus, né? Mas eu fui orientado na época, mal orientado na época, por uma líder espiritual, para sair, porque lá eu não teria cobertura espiritual, tinha aquela história da cobertura espiritual, né? Então, eu fui, né, para a igreja que aquela pessoa me orientou, né? E nessa igreja o pastor se candidatou, né? Quando fizeram 500 anos do descobrimento do Brasil, fizeram um congresso em Porto Seguro e nesse congresso esse homem foi ungido, né? Foi ungido apóstolo. Eu já falei sobre apóstolos, né? Foi ungido apóstolo e foi dada uma profecia para ele, da mesma pessoa que profetizou que Marinho ia ser presidente, que Jesus ia voltar em 2007, dentre outras coisas, né? Eu já falei sobre isso em Profetas do Novo Testamento, está aí no meu canal. Então, ele recebeu uma profecia que ele seria o Davi do século e que ele seria o presidente do Brasil e ia trazer restauração do Brasil. Até o slogan da campanha era Brasil restaurado, né? E aí ele chegou a falar para mim, não fala para ninguém, eu estava viajando nos seminários, não fala para ninguém. Primeiro ele tinha feito uma carta para mim, dizendo que era uma pessoa idônea e tal, que podia me aceitar, que eu fazia parte de determinada igreja, na cobertura dele, etc e tal. Depois ele veio para mim e disse o seguinte, olha, não fala não. Não fala que você pertence a essa igreja, não, porque isso vai atrapalhar na minha campanha, né? Eu não vou conseguir ganhar votos. Ele teve menos de 1% de votos. Depois ele foi candidato outras vezes, foi deputado e nunca mais voltou na política, né? Então fui roubado em royalties inúmeras vezes, né? Por pessoas que eu confiava extremamente, por gente que eu considerava demais. Fui traído. Eu perdi a conta de quantas vezes. Pessoas que eu acolhi, que eu abracei, que eu ensinei, que eu ajudei, que eu apontei o caminho, sabe? Que eu dei o melhor de mim, trouxe para minha casa, né? Fui traído muitas vezes, né? Pessoas que eu, de fato, algumas dessas eu amei muito, né? E foram momentos difíceis para mim, né? Mas quando a gente morava no Vale da Bênção e passava por muitas lutas, o nosso refúgio era sempre oração. Ia lá para a casinha de oração e orava, né? E a sensação que a gente tinha era que ninguém, humanamente falando, estava ao nosso lado, mas Deus estava, Jesus estava, os anjos estavam. Um anjo do Senhor derrotou um exército de Senaqueribe, 185 mil homens, né? Um anjo do Senhor foi lá e fez o juízo de Deus no Antigo Egito, matando todos os primogênitos, né? Promovendo com isso a libertação dos hebreus no Egito. Então, Deus é Deus, e Deus dá ordem a esses anjos para acampar ao nosso redor. Nós não temos ideia do que é isso, nós não temos a ideia desse poder, dessa autoridade. Mas se você estiver no centro, né? Se você fizer o que eu vou te orientar. Então, a gente tinha a sensação, ninguém humano, né? Só víamos escuridão. Mas no meio dessa escuridão estavam os anjos que nos iluminavam, davam direção, estava Deus, né? Nós perdemos muitos amigos, né? Por aceitarem o cálice do inferno, porque aceitaram dinheiro, fama, poder, tentaram me levar junto, aceitaram cargos, títulos que levam nada a lugar algum, né? O demônio não obedece patente, né? Eu mesmo não ostento título nenhum, tá? Se as pessoas me chamam de pastor por educação, mas podem me chamar de Daniel, é o que eu sou.
Sou Daniel. Mesmo porque Paulo não dava tanto valor ao título. Ele era apóstolo, legítimo. Ele foi testemunho ocular de Jesus. Ele foi chamado por Jesus e foi testemunho ocular. Foi o último a ver Jesus, né? Mas ele colocava sempre Paulo, vírgula, apóstolo, vinha depois. O apóstolo vinha depois. Às vezes você pergunta para a pessoa, qual é o seu nome? A pessoa que chama apóstolo fulano. Apóstolo não é nome, né? Não é nome, né? É um título falso ainda nos nossos dias, né? Mas Paulo, que tinha legitimidade de usar, colocava Paulo, vírgula, apóstolo vinha depois, né? Não vinha depois. Interessante isso, né? Então, nós nunca desistimos, nós nunca aceitamos essa suborno, fama de... Mesmo quando a gente estava passando dificuldade, passamos muitas, e eram ofertas, assim, tentadoras, né? Mas nós sempre nos agarramos nas promessas de Deus, nós suportamos a tempestade. E com isso nós permitimos que Deus agisse em nossas vidas e nós nos transformássemos de líderes a guerreiros. Não sou melhor que ninguém não, tá? Não estou dizendo que sou melhor que ninguém, estou dizendo que eu aprendi a combater o bom combate. E hoje, para mim, né, tanto faz morrer ou viver, né? A morte é lucro, viver é Cristo. Para mim é totalmente. Mesmo quando nosso filho foi levado, nós demos graças a Deus, porque sabíamos que o plano de Deus era esse. Nos abatemos, choramos, eu passei fases terríveis, cheguei a ter até ideações suicidas, cheguei a planejar e chegou na conclusão, não posso fazer isso. Deus me deu uma missão, e essa missão só acaba quando eu termino. E um dia eu quero falar para Deus, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, eu fui até o fim, eu perseverei, né? Então nós nunca paramos, porque nós temos um chamado, não é profissão, né? Então eu não tenho salário, 13º, férias, mas Deus cuida de nós de forma sobrenatural. Isso é enfrentar a tempestade. Quando você nada contra a maré, contra tudo, né? E aí você aprende a lutar. Como? Lutando. Se machucando, suportando as calúnias, as perseguições, os ataques, as privações, as lutas, as dificuldades. E você só aprende a se levantar caindo. Nós caímos muitas vezes, erramos muitas vezes. Então não existe vitória sem luta, não existe luta sem preparo, né? E nessa luta de preparo você tem que ser forjado pelo fogo. Sabe as espadas mais resistentes, a espada samurai, por exemplo, era composta de vários tipos de metais. Mas sabe como é que eles faziam a espada? Põe a espada no fogo, é assim que é feito com a gente também, tá? Você quer ser guerreiro? É assim que vai ser. Põe você no fogo, na prova de fogo, não é uma prova fácil não, tá? Põe você na prova de fogo, queima, né? Queima aquilo ali, fica vermelho, fica em brasa, aí pega, põe na bigorna, bate com a marreta, bate, se apanha, aí joga na água fria, né? Aí volta pro fogo outra vez, né? Esquenta e fica incandescente, bate, água fria. É assim que se forja as melhores espadas, os melhores fios, as espadas mais resistentes, né? Não tem outra forma, né? Então, era assim que eram forjadas as espadas, é assim que é forjado o guerreiro, né? Então, é assim a gente passou por isso, por forjas, né? Pelo fogo. Eu vou mostrar aqui para vocês um videozinho curto, né? Da diferença do trigo. A Bíblia fala muito do joio e do trigo. Como muita gente não é do campo, não sabe a diferença, né? Quando fala joio e do trigo, o joio e o trigo são muito parecidos. Olhando, você não percebe. Vou mostrar um vídeo para vocês verem como é que é. Então, olha lá, esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Aí, ó. O joio, ó, olha, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum, vendo? só palha. Ele não tem fruto, só a palha. Agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso. E para finalizar esse vídeo, eu quero deixar uma mensagem para vocês. Vai ter que ter mais uma parte, não consegui sumariar em uma hora, né? Eu quero deixar a mensagem: não desistam, ousem enfrentar o sistema religioso contaminado. Ousem enfrentar a tempestade e Jesus vai trazer bonança, Jesus vai cuidar de você, Deus vai cuidar de você, o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar, e nada fica fora desse tudo. Você vai passar por lutas? Sim. Privações? Sim, porque você vai ter que ser forjado pelo fogo, né? Você vai ter que aprender algumas coisas. Quando eu passei fome, eu aprendi uma lição, eu dou mais valor ao que eu tenho, eu agradeço mais, eu
Tenho mais compaixão com quem passa fome, porque eu sei que ele está sentindo. Eu sei que é uma dor de estômago por comida, né? Então, transforma a sua vida, né? Então, permita a Deus te lapidar. Aceite o desafio, tá bom? Semana que vem a gente conclui esse bate-papo, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde grandemente. Até a próxima semana.